Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Coringão venceu o Racing de Montevidéu, lá em Montevidéu, por 1-0, né, no estádio Centenário. Coringão precisava vencer o jogo, senão estaria praticamente eliminado da Copa Sul-Americana, né? O Huracan empatou com o América de Cali, o Corinthians passou o América de Cali, agora vai rolar o Huracan e Corinthians, né? América de Cali e Racing, né? A missão ainda é difícil, porque provavelmente o América de Cali deve vencer o Racing, então o Corinthians vai ter que vencer o Huracan para conseguir se classificar, né? Então, se não vencesse hoje, muito provavelmente já estaria fora da Copa Sul-Americana, né? E o resultado hoje foi muito importante, né? O Dorival Júnior foi com uma equipe mista para o jogo contra o Racing de Montevidéu, né? Surpreendeu muitas pessoas, né? A escalação, até por precisar do resultado, né? Quando você precisa de um resultado, geralmente você vai com a sua equipe mais forte, mas tem clássico contra o Santos no meio de semana, e o Dorival ainda continua com essa missão de conseguir reequilibrar o elenco, fisicamente falando, né? Ele sempre deixa isso bem claro nas entrevistas. E a sensação que eu tenho, pessoal, não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, agora não é crítica, tá? Só a sensação que eu tenho, né? Todo o trabalho feito pelo Ramon Dias e o Emiliano, né, ao longo do ano passado e desse, eu acho que o Dorival, ele... Não sei se a palavra é jogar fora, tá ligado? Não sei se é isso. Eu não sei se pela ausência do Rodrigo Garro ele não consegue enxergar aquele modo de jogar do Ramon Dias funcionando, né? Mas eu sinto que ele pegou as peças do tabuleiro, né? E mexeu elas, tá ligado, mano? Pra fazer uma nova combinação e de repente satisfazer o que boa parte da torcida tinha de crítica em relação ao Ramon Dias, né? Muita gente achava que o Ramon Dias tinha batido no teto do trabalho dele, então eu imagino que se muitas pessoas pensavam isso, a conclusão é de que o Corinthians poderia render mais, né? Eu não tô tão convicto com isso, tá ligado, mano? Eu acho que o Corinthians, mesmo na mão do Ramon Dias, poderia alcançar coisas maiores, mas não ter o melhor elenco do Brasil, e eu não tenho certeza se nos ápices do Ramon Dias o Corinthians poderia fazer mais do que aquilo, tá ligado? Mas enfim, o trabalho do Dorival Júnior ainda não tá interessante, ainda não tá bom, mas tem margem de crescimento, né? E por enquanto eu vejo que tá ainda até abaixo do trabalho do Ramon Dias, mas tem diversos problemas, né? Ele não contou com o nosso melhor jogador, que foi o Garro, que é o Garro, né? Ele não teve a possibilidade de trabalhar com o Rodrigo Garro. Nesse meio tempo ele tá tentando reequilibrar a equipe, e com tudo isso a equipe vem jogando mal, né? As últimas 3 partidas foram muito ruins do Corinthians, né? Tanto contra o América de Cali, contra o Mirassol e agora contra o Racing, né? E é bem verdade que em todas elas, por algum motivo, ele não conseguiu, ou não quis, né? Usar, digamos, a equipe base titular, né? E ele foi fazendo essas experiências pô, foi bom o resultado contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, e agora foi um bom resultado contra o Racing na Copa Sul-Americana, mas o desempenho continua bastante ruim, né? Eu vejo dessa forma, né, no trabalho do Dorival Júnior, né? Mas ele vai tentando fazer coisas completamente diferentes do que o Ramon Dias vinha fazendo, né, pessoal? Acho que essa é a minha análise inicial do trabalho do Dorival, tá, pessoal? Nesses 4 ou 5 jogos iniciais aí dele. Não quero ele fora do Corinthians. A analogia que eu posso fazer, pessoal, é o seguinte. Sabe quando você sabe jogar um jogo e aí você tem um controle de videogame ruim, tá ligado? Sei lá, tá puxando analógico e tal, né? Mas você, tipo, é tão viciado no jogo ali que você consegue mesmo assim jogar bem, né? Só que você nunca vai chegar num ápice, né? Porque o controle tá ruim, tá ligado, mano? Você vai ter ali um problema, né? E a gente tinha esse controle funcionando com o Ramon Dias, que talvez muitas pessoas pensassem que a gente podia jogar melhor, né? Eu vejo que o Dorival Júnior pegou esse controle e jogou fora, e ele comprou um controle novo e tá montando as peças, tá ligado? Que em tese a gente espera que seja um controle muito melhor do que o controle que tinha nas mãos do Ramon Dias. Essa é a analogia que eu tenho na cabeça aqui agora para explicar para vocês, mas eu não tô querendo mentir para ninguém, é o que eu acho que tá acontecendo nesse momento do Corinthians aí, nesse momento do trabalho do professor Dorival, né? Dito isso, pessoal, toda essa análise inicial aqui do Corinthians, o Dorival Júnior foi com o Hugo Souza no gol, na lateral direito, Léo Maná. A dupla de zagueiros contou com Ramalho e João Pedro, e na lateral esquerda jogou o Bidu. O meio-campo foi um 4-1-4-1, tá? O meio-campo contou com Alex Santana de 5, pela direita
O Charles pela esquerda, o Rian. Na ponta esquerda, né, a meia esquerda, o Thales Magno. Na meia, o ponta direita, o Romero. E no comando do ataque contou com o Héctor Hernandes, tá? O Corinthians em nenhum momento sofreu na partida, tá, pessoal? Até porque a equipe do Racing é muito ruim, tá? Pra quem viu a partida, quem jogou com a menos contra o Racing aqui em São Paulo, sabia que ia ser mais uma partida meio que tranquila pro Corinthians, né? O Corinthians quis dificultar por ir com a equipe mista, né? O Corinthians não sofreu nada lá atrás com a equipe do Racing, mas tinha muita dificuldade para poder criar, né? Até por estar com uma equipe que não é entrosada, não é equipe titular. O Corinthians forçava muito os lançamentos, tanto com o Ramalho ou com o Alex Santana, tentando virar o jogo pro outro lado, né? Seja no Thales Magno ou até mesmo no Héctor Hernandes, né? O que não deu muito certo, tá? A melhor jogada do Corinthians no primeiro tempo foi uma batida de falta do Romero, que o goleiro deles fez uma boa defesa, né? De resto não teve muita coisa. No Charles correu bastante, o Alex Santana correu bastante ali, a galera, mas não aconteceu muita coisa. Da virada de tempo, o Dorival Júnior chama a tropa de choque, né? Ele tinha opções ali a nível titular do Igor Coronado, do André Carrilho e do próprio Yuri Alberto, né? Todos eles entraram, né? Mantém no 4-1-4-1, entrou o Yuri no lugar do Héctor Hernandes, entrou o Igor Coronado no lugar do Charles e entrou também o André Carrilho no lugar do Romero, né? Nas mesmas posições, né? Na mesma configuração tática, né? Que o Corinthians estava, né? O Dorival não tem muito esse costume, pelo menos esse início de trabalho dele no Corinthians, ele não tá tendo muito esse costume de variar muito na formação tática, tá? Pelo menos ele não muda muito do que ele inicia o jogo, né? Ele vai mudando as peças ali, vai destravando a equipe, né? Pelo menos esse é o primeiro insight que eu tenho tido no trabalho do Dorival. E de fato o Corinthians melhorou, tá? Não tinha nada, agora teve alguma coisa, né? É claro que ainda eu não vejo o norte ainda no trabalho do Dorival Júnior, pra falar a verdade pra vocês, tá ligado? Tipo, como é que o Corinthians joga, sabe? Na minha cabeça o pessoal falava que o Corinthians não tinha padrão tático com o Ramon Dias, mas tinha sim, sabe? Com o tempo de trabalho, era aquele 4-4-2 dele, losango e tal, né? E aproximação, tentar fazer jogadas pelo meio, forçava bastante os laterais, né? E com o Dorival ainda não vejo as jogadas acontecerem, sabe? Caiu bastante o número de gols, né? Tudo bem que a gente fez 4 no Internacional, mas os outros jogos a gente vem sendo bastante econômico nas partidas em relação a gols, né? Bem importante também falar que a equipe foi jogando de forma mista, né? Mas quando entrou esses jogadores de melhor qualidade, né? O Carrilho, o Igor Coronado, as jogadas começaram a sair, mas foi mais na base do improviso, né? Teve bastante jogadas com o Thales Magno, o Bidu e o Coronado pelo lado esquerdo, né? O Thales Magno sofreu algumas faltas importantes, né? Quase sofreu um pênalti. E às vezes o Corinthians tentava algumas jogadas pelo André Carrilho pelo lado direito, né? Mas o Corinthians não conseguia finalizar no gol, né? Sabe, trazer perigo pro goleiro do Racing, né? Até que numa jogada com o André Carrilho, que deu errado, né? O cara desarma ele, a bola vai pra área, espirrada, né? A zaga do Racing não corta direito. O Bidu recebe na entrada da área e bate, né? Bate firme, bate de bico. Ainda pega nos jogadores do Racing e faz Corinthians 1-0, né? E foi basicamente isso. Depois o Corinthians controlou o jogo e segurou esse 1-0 até o final sem sofrer praticamente nada, né? Entrou depois o Maicon no lugar do Alex Santana e no final da partida ainda entrou o Martínez no lugar do Rian. Esse foi o jogo, tá? Foi um jogo muito ruim tecnicamente falando, tá? Meus olhos sangraram. Uma partida muito ruim mesmo, um jogo de futebol ruim, tá? Onde não acontece muita coisa, não teve muito entretenimento. Mas o que importa foi a vitória do Corinthians, né? O Hugo Souza, pô, nem participou do jogo, não tem muito o que falar. O Léo Maná, mais uma partida ruim do Léo Maná, né? O Ramalho e o João Pedro não foram exigidos, né? E quando foi o Ramalho, passou vergonha, a bola passou debaixo das pernas dele num contra-ataque que o Racing teve, chutou pra fora, né? Chutou bem longe, inclusive, mas era uma boa oportunidade. O João Pedro não chegou a errar nada, no meu ponto de vista. O Bidu fez o gol. Depois do gol ele ainda cresceu um pouco na partida, foi o melhor em campo, no meu ponto de vista. Achei que o Alex Santana fez uma partida decente ali, como 5, né? Prefiro ele do que o Maicon de 5. O Charles correu bastante no primeiro tempo, era o cara com mais energia no primeiro tempo, mas pouca qualidade, né? Ele tinha que sair para trazer qualidade para a equipe. O Rian fez uma partida decente também. Thales Magno, eu vi uma galera reclamando do Thales Magno, né? E assim, não foi uma partida boa do Thales, mas foi uma das menos piores aí, tá? Pelo menos ele participou do jogo, conseguiu uns dribles e algumas faltas importantes, né? Que até então ele tava muito mal, né, cara? Então, acho que ele fez até uma partida digna, decente, Thales Magno, né? Romero fez uma partida muito ruim, mal apareceu, não foi importante no jogo, né? E o Héctor Hernandes não foi munido, não participou da partida também. Os caras que entraram, o Yuri, trouxe um pouco mais de perigo para a defesa do Racing, mas também não participou. E isso é uma crítica que eu faço ao trabalho do Dorival, tá? O Dorival tem tentado esse 4-1-4-1, ou esse 4-4-2, né? Mas geralmente o Yuri tem ficado sozinho no ataque, né, mano?
Ele fez o 4-4-2 contra a América de Cali, né? Que também eu não gostei muito daquele jogo, né? Mas achei que foi mais falta de querência dos atletas, né? Mas nessas outras formações, né? Nesse 4-1-4-1 ou 4-3-3, que às vezes o Dorival gosta, com dois caras abertos, pô, o Yuri não funciona, mano. Ele é pouco munido, tá ligado, mano? Ainda sem meias, né? Dificilmente joga o Coronado. O Garro tá machucado. O Coronado achei que entrou bem, participou, errou bastante, mas participou. Eu gosto quando o jogador participa do jogo. Foi importante no segundo tempo, embora não tenha ido tão bem tecnicamente. O Carrilho também, idem do Coronado, mas fez algumas jogadas pela direita e a jogada nasceu do lado dele pela direita, né? O Michael entrou, não tem muito o que falar, nem o Martins, que tiveram pouco tempo. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que é essa análise que eu faço dessa partida de Racing 0, Corinthians 1. O importante era a vitória e ela veio, a gente continua vivo. Eu acho a missão difícil ainda de classificação, não impossível, porque eu tô achando que a gente vai ter que factualmente vencer o Huracan fora de casa. Porque a gente tá com 8, eles estão com 11, né? E o América de Cali tá o quê? Com 7? Acho que é com 7, né? Eles empataram, né? Então o América de Cali factualmente vai vencer a equipe do Racing. Ninguém vem, todo mundo tá batendo no Racing, né? E vai ir a 10. O Corinthians ele vai precisar bater o Huracan de qualquer forma, porque o empate não vai servir. Se a gente sair de uma situação que a gente poderia ser eliminado hoje, a gente chega numa situação crítica ainda para a decisão contra o Huracan lá na Argentina. Vai ter que vencer de qualquer forma, né? O empate com a América de Cali aqui em São Paulo foi péssimo, né, pessoal? Essa é a grande verdade, né? Eu tava confiante, mesmo com o início ruim do Corinthians, com uma derrota e um empate, que a gente venceria tanto o Racing e o América de Cali em casa e encaminharia bem a classificação. Porque também venceria o Racing fora, né? Mas não. Teve esse problema aí no meio do caminho, que foi esse empate com a América de Cali aqui em São Paulo, né? Mas enfim, vai dar tudo certo. Domingo tem clássico contra o Santos. O Santos não vem bem. E é sempre importante bater no rival, né? Pra dar confiança, né? Acho que o Dorival mira bastante essa partida aí contra a equipe do Santos. Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians!